Hoje, a gente vai analisar como o aprendizado baseado em jogos deixou de ser só uma tendência para se tornar uma poderosa estratégia de negócios. É sobre aumentar o engajamento, a performance e, claro, o retorno sobre o investimento em treinamentos. Bom, vamos começar com uma pergunta que, olha, tira o sono de muito líder de RH e de negócios por aí. Por que, afinal, tantos programas de treinamento corporativo simplesmente não entregam os resultados esperados? A resposta muitas vezes está em dois problemas bem conhecidos: baixo engajamento e uma péssima retenção do conhecimento. O pessoal simplesmente não se conecta. Mas, e se a solução para isso estivesse, na verdade, no ato de jogar? A ideia central dessa nossa análise é justamente essa: a gamificação como uma saída estratégica. Isso nos leva, então, para a nossa primeira parte, a solução: aprender brincando. O foco aqui é uma mudança de chave. Sair daquelas palestras passivas e ir para uma participação que seja realmente ativa. Então, o que é exatamente essa tal de aprendizagem baseada em jogos? Bom, é uma metodologia que usa a dinâmica que a gente já conhece dos jogos, pensa em desafios, regras, recompensas, para ensinar conteúdo e desenvolver habilidades dentro da empresa. Basicamente, pegar a essência do que prende a nossa atenção num jogo e aplicar isso no desenvolvimento profissional. Mas na prática, por que os jogos funcionam tão bem para aprender? Simples, porque eles aumentam o engajamento de um jeito natural, melhoram a retenção do que foi ensinado e estimulam a gente a resolver problemas. E um ponto fundamental, eles dão feedback imediato. Isso cria um ambiente seguro para a gente tentar, errar, aprender com o erro e ainda por cima promove uma competição saudável e colaboração. É uma combinação muito poderosa, né? Certo. Vamos avançar então para as duas estratégias-chave. É super importante entender a diferença entre elas, porque isso muda tudo na hora de colocar em prática. E aqui está a distinção fundamental. De um lado, a gente tem o aprendizagem baseada em jogos, que usa jogos completos, inteiros. Pensa numa simulação de negociação para uma equipe de vendas, por exemplo. Do outro lado, a gente tem a gamificação. Aqui, a ideia é aplicar elementos de jogos em atividades que já existem. Por exemplo, adicionar um placar de líderes, um sistema de pontos na plataforma de aprendizagem da empresa. A gamificação acaba sendo mais comum justamente por ser mais flexível. Ok, já vimos a teoria. Agora vamos para a prática. Da estratégia à ação. A gente vai ver um roteiro para transformar essa ideia em realidade e garantir que a implementação seja um sucesso. Para dar certo, é preciso seguir um caminho bem estruturado. O passo 1, e talvez o mais importante, definir objetivos de negócio claros. O que a gente quer alcançar com isso? Segundo, mapear exatamente que habilidades precisam ser desenvolvidas. Terceiro passo, escolher as mecânicas de jogo certas para atingir esses objetivos. Quarto, criar uma narrativa, uma história que engaje. E por fim, o passo 5, que é essencial, acompanhar as métricas e medir de verdade o impacto na performance. No passo anterior, a gente falou de escolher as mecânicas certas. E aqui estão as mais comuns e o porquê de cada uma. Pontos e níveis servem para mostrar progresso. Placais de líderes, os famosos leaderboards, impulsionam a competição e o reconhecimento. Emblemas e conquistas são ótimos para reconhecer e recompensar quando alguém atinge um marco importante. E a narrativa, o storytelling, cria aquele contexto, aquela conexão emocional com o conteúdo. Cada pecinha tem um propósito estratégico. Bom, tudo isso nos leva à pergunta que não quer calar em qualquer negócio. E o resultado final? Qual o retorno sobre o investimento? Vamos ver como medir o impacto real da gamificação. E os dados são muito claros. O impacto nos principais indicadores de performance é direto. O engajamento e a retenção de conhecimento aumentam. O tempo que um colaborador leva para dominar uma nova competência diminui. Isso é um ganho de eficiência e economia de custo gigantesco. E como resultado, a produtividade e o desempenho geral sobem. Até as taxas de conclusão de cursos, que costumam ser um desafio, disparam. E essa citação resume perfeitamente a virada de chave. O colaborador deixa de ser um observador passivo e se torna o protagonista do seu próprio aprendizado. É exatamente essa mudança de papel que impulsiona todos aqueles resultados que a gente acabou de ver. Olhando um pouco para frente agora, vamos explorar o futuro do aprendizado corporativo e entender por que tudo isso é bem mais do que uma modinha passageira. A gamificação não está sozinha, não. Ela é, na verdade, um pilar central entre as principais tendências que estão moldando o futuro do desenvolvimento de talentos. A gente vê a gamificação se tornando um padrão, lado a lado com trilhas de aprendizado personalizadas por inteligência artificial, microlearning e a necessidade constante de desenvolver novas competências, o famoso upskilling e reskilling. A conclusão é bem direta.
Em um mundo onde se adaptar rápido é o que te coloca na frente, o jogo se torna uma das ferramentas mais poderosas para gerar resultado. Não é sobre diversão por diversão, é diversão com um propósito muito claro: acelerar o aprendizado e impulsionar o negócio. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. A concorrência já está jogando e subindo de nível. A sua empresa está pronta para entrar no jogo?